Oi, o meu nome é Luísa e o nosso grupo fez o trabalho sobre câncer coloretal. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre as influências genéticas e alimentares relacionadas a esse câncer. Nesse trabalho, a gente teve alunos tanto dos cursos de biomedicina e nutrição. E o grupo contou comigo, com a Joyce, a Nicole, o Rodrigo, a Sara e a Tamara. Então, o que é o câncer coloretal? O câncer coloretal é uma doença que ela pode ser caracterizada como uma neoplasia e tem como significado, entre aspas, um novo crescimento. Ela é provocada por diversas alterações genéticas e sua progressão tumoral está relacionada com a sua estrutura local, bem como os fatores interferentes nessa doença. A maioria dos casos de câncer coloretal tem origem esporádica e a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Então, onde ocorre? O câncer coloretal, ele é uma doença que se localiza na parte inferior do trato intestinal, que vai desde a região do cólon até o reto, igual mostra ali na imagem. Tem também o câncer intestinal, daí ele pega todo o trato intestinal. A gente nesse trabalho decidiu focar um pouquinho mais na região do cólon e do reto. Então, no Brasil, esse câncer ele é a quarta neoplasia maligna mais incidente, atrás apenas do câncer de pele não melanoma, do câncer de mama e do câncer de próstata. E ele é considerado, uma condição clínica de pacientes idosos e tem o seu diagnóstico subestimado em pacientes jovens. Os tipos. Então, a maioria dos casos de câncer de coloretal tem origem esporádica, ou seja, com o desenvolvimento da doença sem predisposição aparente, enquanto na outra parcela tem uma susceptibilidade hereditária. Nesses casos, se predomina a polipose adenomatosa familiar, a PAF, e o câncer hereditário coloretal sem a polipose, o HNPCC, também conhecido como síndrome de Lynch. Nesses diferentes casos, algumas características das doenças podem divergir, assim como a formação dos tumores pode ocorrer por diferentes vias. Em outras situações, a doença é identificada sem a presença desses pólipos, mas com formação de tumor por outra via e características específicas da doença, como na síndrome de Lynch. Essa síndrome, ela tem como característica a alteração no gene APC, e já na polipose adenomatosa familiar, se trata do gene supressor de tumor APC, que é responsável pela regulação da multiplicação e divisão celular, e ele evita que essa ocorra de forma descontrolada. Para o diagnóstico do câncer coloretal, o método mais aplicado é para a detecção desses pólipos e detecta na região coloretal, e é o exame de imagem de colonoscopia e também tomografia computadorizada. Outro método é o exame de busca por sangue oculto em fezes. A presença de neoplasias na região intestinal pode causar sangramento nesse local, sendo um dos sintomas apresentados no estágio mais desenvolvido dessa doença. E no caso da HNPCC, que é a síndrome de Lynch, não tem a presença dos pólipos. O histórico familiar é o mais utilizado na identificação dos indivíduos. Normalmente é observado se há o histórico familiar, se tem essa doença em parentes, e isso serve para a gente ver se a pessoa precisa ficar de olho ou não no desenvolvimento da doença. Outro fator que a gente levou em conta é a alimentação. E a gente viu que o consumo elevado de alimentos industrializados, com nitritos e nitratos na sua composição, está relacionado diretamente com o aumento do risco de câncer de intestino. Essas substâncias elas são usadas na conservação e no realce no sabor de alguns alimentos industrializados, principalmente nas carnes processadas, como a salsicha, a linguiça, presunto, bacon e algumas conservas, principalmente o picles e alguns enlatados, sendo que essas substâncias são transformadas em nitrosamidas no nosso trato gastrointestinal. Agora, falando um pouco da alimentação, como ela afeta positivamente o nosso corpo e no desenvolvimento da doença, a gente percebeu que componentes fitoquímicos presentes em alguns vegetais e frutas têm ação bloqueadora na iniciação
de carcinogênese em várias etapas e pode interromper ou retardar essa progressão de células pré-cancerosas em células malignas. Outro fator são os cogumelos. Eles são fontes ricas de componentes moduladores de carcinogênese. E a gente viu que algumas pesquisas sugerem que os componentes presentes nesses cogumelos têm papel antitumoral, antiviral e antitrombocítica. E são eles glucanas, ergosterol, lecitinas e aminoácidos imunomoduladores como a arginina e a glutamina. E esse é o nosso trabalho falando um pouquinho do câncer coloretal. Espero que vocês tenham aprendido pouco e tenham gostado.